Oi, amantes de pets, pais de cães e gatos. Eu sou Juliana Trigo, sou veterinária da Ouro Fino Pet e é sempre maravilhoso estar com vocês. E no nosso Ouro Fino Pet Cast, como vocês já sabem, toda semana a gente traz assuntos extremamente interessantes sobre o bem-estar dos nossos pets e sempre trazendo assuntos relacionados ao dia a dia de vocês com eles. Neste mês, nós estamos com a série O Gato como Protagonista e com a participação de um especialista que é excelente, o Dr. Luiz Elian, que também é veterinário. Ele é pós-graduado em medicina veterinária, proprietário da Vet Center, a clínica situada em Goiânia, e atua exclusivamente com felinos. Olá, Dr. Luiz, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Oi, Ju, obrigado você, obrigado, Ouro Fino, por mais esse convite. Então, vamos para mais um, né? Vamos. E, infelizmente, o nosso último programa da série O Gato como Protagonista. Mas valeu, certo, doutor? A gente aprendeu bastante nesses últimos programas. E com certeza é muito bom passar essas informações para esse tanto de gente que gosta de ouvir. E que gosta muito de gato, né? Felizmente, atualmente, as pessoas estão gostando cada vez mais de gatos e eu acho isso maravilhoso. Bom, doutor, trazendo dúvidas dos nossos seguidores. O programa passado, a gente falou sobre problemas urinários. Então, nesse programa, a gente vai falar também sobre xixi, entre aspas, porque é uma dúvida de seguidor. Por que meu gato macho faz xixi em tudo? Então, assim, um gato que ele tá normal, ele não tem problema urinário. Por que ele faz xixi em tudo, doutor Luiz? Bom, aí a gente tem que ver. Quando ele não tem um problema urinário, ele começa a fazer xixi em tudo, a gente tá falando de um gato que provavelmente tem um problema comportamental, Ju. Aí a gente tem esses problemas comportamentais que são muito comuns nos animais não castrados, né? Então, a gente pode falar até dos benefícios da castração e a gente vai ver como e isso é um dos grandes benefícios, porque o gato não castrado, ele tende a ter uma disputa territorial maior, e isso é uma coisa importante da gente desmistificar aqui agora, porque tem muita gente que acha que castrando um paciente, ou castrando um gatinho, ele não vai ter problema comportamental mais, ele não vai ter mais problema de marcação territorial, mas pega um paciente, castra ele, coloca ele num ambiente que ele vai ter uma disputa territorial grande, isso é normal, estar ou não estar castrado, ele vai sim, ele vai urinar nas coisas sim. Agora, a gente tem não só essas disputas territoriais, muitas vezes eu faço muito atendimento domiciliar em Goiânia, Ju. Então, às vezes, quando você vai na casa das pessoas, você começa a ver algumas coisas que é mais fácil porque o tutor, às vezes, não conta. O gato, ele é um animal extremamente higiênico. A gente comentou isso nos últimos podcasts. Ele é extremamente higiênico. E ele não gosta de banheiro sujo, ele não gosta de vasilha de comida, de água suja, nada disso. Tanto que eu sempre brinco com os tutores que é o seguinte: você coloca a vasilha de comida do lado da caixa de areia, coloca. Mas se eu te der um McDonald's, você vai no seu banheiro, você vai comer no banheiro? Ele fala, com certeza. É a mesma coisa dele comer do lado da caixa de areia, um banheiro. É isso aí. E às vezes você pega aquela caixa de areia, tem areia, mas aquela areia está imunda. Então o gato, ele tá apertado, ele quer urinar, ele quer defecar, mas ele olha aquela caixa de areia e fala, cara, não tem coragem de entrar aqui. A gente até fez a semelhança do banheiro de rodoviária, que ninguém gosta de usar, porque a maior parte é extremamente sujo, ninguém tem coragem de usar. Aí você acha que o gato vai pisar naquela areia cheia de urina, cheia de fezes, com odor horrível. Ele enterra, pessoal, ele urina e defeca, enterra exatamente para não ter aquele odor excessivo, para na natureza o predador não achar ele. Aí na hora que ele chega ali, ele já vê aquele odor gigantesco, fala, não vou entrar aí não. Então, às vezes, aí vai onde? Aí chega, sua cama tá limpa, seu sofá tá limpo, seu tapete tá limpo, fala, vou fazer aqui, eu vou ter que pisar naquele tanto de fezes ali, eu vou fazer aqui onde está limpo. E aí, às vezes, a gente fica junto, e Ju, é muito comum
Porque, lógico, se você for olhar assim, o que os guias de comportamento mandam? Que você tenha uma caixa de areia mais um da quantidade de gato. Então, se você tem 3 gatos, você tem que ter 4 caixas de areia. E não são 4 caixas de areia, são 4 banheiros. Tem que ter 4 locais para ele defecar. Se você colocar uma caixa do lado da outra, é um banheiro só. Só que a gente sabe que na prática a vida não é tão bela assim. Não tem como uma pessoa que tem um apartamento de 2 quartos e tem 3 gatos, às vezes, como é que essa pessoa vai colocar 4 caixas de areia em locais diferentes da casa? Lógico, a gente tem que organizar uma estratégia com esse tutor para que seja o mais próximo do ideal. Nossa, eu tenho 3 gatos, só consigo ter 2 caixas de areia. Luiz, é o que eu consigo. A gente vai falar para ele, então você é um caso perdido? Em hipótese nenhuma. A gente tem que trabalhar em cima disso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar limpar isso o máximo possível. Então, acontece muito, 5 gatos, uma caixa de areia, aquela caixa vai sujar muito, muito rápido, o tutor não consegue, principalmente isso. Porque quando um gato urina e defeca, tem o cheiro do outro. Aí ele não quer chegar lá e usar aquela caixa que o outro acabou de usar. Então isso também é muito importante. É bom que cada um tenha o seu banheiro. É a mesma coisa quando você tem 2 filhos, um menino e uma menina, cada um tem a sua suíte no banheiro, um quarto com banheiro. Aí os pais é super tranquilo. Mas se esses 2 têm que dividir um banheiro só, começa a brigar, a irmã começa a brigar. Tem atrito, com certeza. E a gente começa a ter até brigas entre eles, por conta dessa necessidade de usar a caixa de areia. É isso aí. E como a gente já falou nos outros programas, nossos outros programas, falando de gato, que é extremamente criterioso, que são soberanos, assim como nós comentamos nos outros programas, fica bem difícil, né, doutor Luiz? Então tem que se atentar. Bom, você já comentou algumas estratégias para se resolver isso. E você acha que a castração ajuda? A castração ajuda, Ju. Entre as estratégias, a gente vai ver que tem muitos gatos que, mesmo você fazendo todo esse manejo ambiental certo, ele ainda tem uma disputa territorial com algum gato. E isso vai fazer com que ele urine nas coisas. Então, outra estratégia que a gente pode usar são os hormônios, como o Feliway, que a gente já tinha falado. E a castração entra como um benefício ótimo nisso, porque quanto mais inteiro esse gato mais ele tem uma tendência a disputar território, mais ele tem uma tendência a marcar as coisas. Entendi. Principalmente se tem fêmea no cio, e não precisa ser uma fêmea da casa, pessoal. Se você está no 2º andar, se tem uma fêmea no cio lá no 10º andar, esse gato está sentindo cheiro. E aí, às vezes, passa uma fêmea no cio ali, você mora no térreo, passou uma fêmea no cio ali na rua, ele vai ficar louco, e ele vai querer marcar tudo para mostrar que ele é o bambambam ali da área. Com o intuito de que, se essa gatinha chegar aqui, eu mostro que eu sou dono do pedaço. Então tem muito disso também. Então a castração, além de causar outros benefícios enormes na vida de um paciente, em questão de marcação territorial, também ajuda muito. Mas, pessoal, ajuda. Se você pegar um gato, castrar ele, 2 coisas são importantes. Primeiro, pegar um gato, castrar ele, colocar num ambiente que ele tem disputa territorial, isso reduz, mas ele pode continuar, mesmo castrada, marcando, urinando se ele tiver disputa territorial. Outra coisa que é muito importante os tutores entenderem é que, se castrar um gato, não é imediatamente que ele para essa marcação. Demora daquele dia da castração mais ou menos uns 30 dias para acabar, ter uma redução drástica na quantidade de hormônio, porque ainda tem hormônio na circulação. Então você tem que esperar aquele que está na circulação acabar. Então, às vezes, até do dia da castração até mais ou menos uns 30 dias, esse paciente ainda continua marcando, e esse às vezes é um pouco chato para o tutor. E se o veterinário às vezes não avisa para o tutor, às vezes o tutor ainda fica chateado com uma situação como essa, tá bom? Exato. E pessoal, não acha que o macho ele tem uma tendência maior à marcação territorial?
A fêmea e essa é uma dúvida, perdão, doutor Luiz, é uma dúvida recorrente, porque realmente as pessoas elas têm em mente que castrou e imediatamente ele vai parar de fazer a marcação. Não, ainda vai demorar mais ou menos uns 30 dias, pessoal. Isso é bem importante, porque as pessoas elas têm essa falsa ideia e pode muitas vezes até se chatear com os colegas, né? Com o veterinário com relação a isso, né? Mas a gente estava falando... Já que a gente falou de castração, né, Ju, tem outras coisas também. A castração, ela ainda tem várias outras vantagens. Reduz a saída desse paciente de casa, mas uma coisa que é muito importante é quando o gato ele cria o hábito de ir para a rua, se você castra ele depois, macho ou fêmea, com certeza, ele pode reduzir a saída pelo fato dele não querer ir no intuito de reprodutivo. Mas ele se adaptou, se acostumou que é legal, porque o gato é uma espécie exploradora. Então, se ele aprende a sair, gosta de sair, a castração não reduz isso. Tá? Ele vai sair menos, que ele não vai sair para reproduzir, mas ele ainda vai gostar de dar aquela voltinha dele. E então, vai sair para se divertir. Divertir, exatamente. Exatamente. Ele não quer mais se reproduzir, não reproduz mais, mas olha, eu tenho, tipo, na cabecinha, né, deles, estou imaginando como se eu fosse um gato, mas eu tenho direito à minha voltinha, à minha diversão, e vai, né? Vou dar uma piada. Isso aí é importante, porque não só castrar, mas evitar que esses pacientes saiam para a rua, também é uma coisa muito importante a gente colocar aqui, porque ainda hoje no Brasil, a gente tem a maior parte dos tutores com a ideia que é bom o gato dar a voltinha. O gato tem que passear supervisionado, na coleira. O gato sair sem supervisão, ele vai brigar, vai se contaminar com doenças virais, que a gente comentou um pouquinho nos últimos podcasts, FIV e FeLV, se contamina nessas brigas, pessoas fazem vandalismo, a gente já pega constantemente gatos que tomam um tiro de chumbinho. Isso é muito triste. São atacados por outros cães, atropelados. Quantas e quantas histórias eu teria para contar para vocês de um gato que só foi dar uma voltinha e que virou... Infelizmente não voltou mais ou não voltou. Se machucou muito, né? Se machucou muito. Aí a gente pensa, Luiz, mas colocar uma tela, se eu telar minha casa inteira, vai ficar muito caro. Só que, gente, se acontece uma coisa, tem que passar por uma cirurgia. Vamos falar coisas que mais acontecem. Enucleação, às vezes o olho que sai e a gente tem que remover, ou uma fratura, você tem que fazer uma cirurgia ortopédica. Você vai gastar mais ou menos entre R$1.500 e R$2.000, se não gastar mais, dependendo do tipo da fratura. Sem contar que pior é se você perder ele ainda, porque se você ainda pagar e ficar todo salvar, tá tudo certo. E se não dá nem tempo de você chegar no veterinário. Então, com certeza, é muito mais barato. Eu falo, quando você põe na ponta do lápis, a telagem é muito mais barato do que o risco de você deixar isso acontecer. E além disso, a gente tem que falar de um outro assunto importante, já que a gente falou da castração, estou abrindo esse leque para falar disso também, que é a importância da castração com fêmeas. A gente sabe que sim, a gente tem uma redução enorme quando a gente pega fêmeas e faz uma castração precoce e a gente comparar isso com câncer de mama em cadelas e gatas na idade adulta. Então isso é muito importante os tutores saberem, que a castração precoce realmente reduz. Só que a gente tem uma briga, Ju, que é uma briga velha, que é a briga do oncologista e do ortopedista. Porque a gente sabe, se você castrar antes do primeiro cio, você tem uma redução, se eu não me engano, eu não vou lembrar os dados de cabeça, mas é em 96% a probabilidade de ter câncer de mama, é quase zero, né? Antes do primeiro cio. Uhum. Se você castrar entre o primeiro e o segundo cio, e aqui a gente tem um parêntese muito grande, que é ter noção para o tutor que ele tem como segurar aquela fêmea em casa nesse cio. Porque tem que dar o cio tem que acabar. Só que o tutor tem que segurar essa fêmea em casa, porque muitas pessoas não têm como. E vai entrar no cio e vai para a rua. E aí é o que a gente não quer, pelo tudo que a gente já falou.
Mas se tem como, você reduz pouco. Se for entre o primeiro e o segundo cio, se eu não me engano, você reduz em 89% a probabilidade de ter câncer de mama. Aí você fala, tá, Luiz, mas reduz, então eu vou fazer antes do primeiro cio. Só que aí entra os ortopedistas falando que associando essa castração muito precoce com fraturas espontâneas no futuro, com problemas de desenvolvimento articular e ósseo. Então a gente tem essa briga, né? O ortopedista fala, espera o primeiro cio e castra, porque por mais que você reduza um pouco a probabilidade de ter câncer de mama aí de 96% para 89%, ainda é muito, você ainda vai reduzir muito, a probabilidade vai continuar sendo muito baixa e você não tem problemas osteoarticulares no futuro. E a gente tem muito estudo disso, Ju, em cães, tá? Cães que são castrados muito cedo, com fraturas espontâneas. Mas o oncologista não. O oncologista ele quer porque quer castrar no primeiro cio, porque não vai dar câncer. A probabilidade de ter câncer de mama no futuro é quase impossível. Luiz, qual que é a sua opinião? Isso que eu ia te perguntar. O que você acha, então? Tem como segurar em casa para dar o primeiro cio, esperar e castrar? Sim. Espera. Mas tem gente que não tem. E você não tem como segurar, castra antes de dar o primeiro cio. Aí mais ou menos entre 4, 5 meses já organiza a castração, tá? E eu não sou contra, até porque não tem nenhum guia, não tem nenhum consenso que bata um martelo quanto a isso, fala, ó, a partir de hoje tem que ser feito assim por causa disso. A gente ainda não tem, porque quando tiver a gente tem que seguir esse consenso. Tá? Mas por enquanto ainda não tem. A gente ainda fica nessa briga. O importante, o que eu não gosto, são castrações muito precoces. Como, por exemplo, pessoas que castram aí com 2 meses, um animal bem jovem. Isso eu sou totalmente contra. Tá certo. É bem importante. Porque a gente tem esses dados realmente que você está comentando, mas tem como fazer a coisa da maneira equilibrada, né? Existe uma briga entre oncologista, ortopedista, mas realmente isso que o Dr. Luiz falou é muito importante. Podendo segurar no primeiro cio é excelente. Eu falo que eu sou uma mãe muito rigorosa. As minhas gatas, elas foram castradas depois do primeiro cio e não saem de casa para nada. Eu sou bem rigorosa. Elas têm um jardim inteiro à disposição delas, elas têm todo o meu carinho, então não precisa ir para a rua. Não sabem o que é a calçada, Dr. Luiz, porque realmente eu trago comigo muito essa preocupação que a gente está conversando sobre a questão dos acidentes, o atropelamento, um cachorro que mata, vamos dizer assim. Então, comigo não tem essa, não passeia, não tem esse tipo de diversão. Elas ficam dentro de casa. Mas, e aí, bom, para finalizar, esse assunto excelente, os nossos programas sobre o gato como protagonista, as pessoas ouviram, amaram, se apaixonaram pelo gato. Eu não tenho um gato ainda e eu quero pegar um gato. Peguei um gatinho. Depois que eu peguei esse gatinho, quais são os primeiros passos, Dr. Luiz? João, primeira coisa que a gente tem que entender, se esse gato não tiver de gatis, que já tem as matrizes testadas para FIV e FeLV, a primeira coisa é, resgatou, primeira coisa, tem gato em casa? Tem mais algum gato? E você resgatou, esse gato tem que fazer quarentena. Isola por 30 dias. Primeira coisa, o pessoal tem que anotar. Segunda coisa, deu 30 dias, esse paciente tem que ser testado para FIV e FeLV, porque nesses primeiros 30 dias pode dar falso negativo. Então você pega, espera 30 dias isolado e faz o teste. Terceira coisa, vou adotar, como é que tá a vacina desse gato meu que está em casa? Porque isso a gente está contando o que mais acontece, que é o resgate. Pega de gatinho ou pega da rua, esse tipo de coisa. A gente está falando o que mais acontece. Como é que tá a vacina do meu gato de casa? Porque eu não estou falando só de doenças tipo AIDS e leucemia felina. A gente tem outras doenças como herpes, calicivírus e a parvovirose do gato. A gente tem outras doenças. Como é que tá a vacina lá em casa? Tá em dia? Então tudo isso tem que ser importante também. Senão, para qual que tá vacinado? Porque hoje, como eu falei no último programa, a gente tem que preocupar muito com FeLV.
Então, você vai resgatar, tenha certeza. E às vezes o tutor fala assim, mas eu não consigo deixar eles separados. Gente, é melhor deixar eles separados 30 dias, vacinar o seu que está em casa com a vacina que protege contra a felve, esperar 30 dias e todo mundo ficar junto feliz, do que acontecer como já aconteceu comigo várias vezes. Resgatou um gato, tinha 3 gatos, e de repente esse filhotinho era felve e todo mundo agora da casa é felve. Isso, infelizmente, olha acontece. Que perigo. E aí, então, todo mundo pega cálice vírus, ou então todo mundo pega herpes vírus, e a gente acaba perdendo algum desses pacientes. Até porque doença viral hoje é o que mais mata dentro da medicina felina, estatisticamente. Além disso, a gente falou de doença. A gente tem que pensar, eu sempre gosto de brincar hoje, que ter animal não é para quem quer, é para quem pode. E eu não estou falando de pode financeiramente, é de poder e estar disposto a fazer por onde. Se você tem que ter esse paciente, se você quer ter um gato, tem que entender que esse gato tem que ter caixa de areia, vasilha de água, vasilha de comida, tem que estar tudo limpo, tem que trocar areia, não adianta deixar a areia suja. Você tem que aprender que esse gato tem que brincar. Se ele for filhotinho, você tem que apresentar tudo para ele. Você tem que enriquecer um ambiente para esse paciente. Quando eu falo enriquecer, o pessoal acha que é fazer a casa inteira para o gato. E não é. Brinquedos de papelão que você aprende a fazer no YouTube. Você faz caixas maravilhosas, que o gato brinca o dia inteiro nelas. Agora, você pode ir no Mercado Livre, vai em vários pet shops, por exemplo, e comprar brinquedos que já são prontos, que são caros. Mas, Luiz, não estou com condição financeira. Gente, vai no YouTube, digita lá, aprender a fazer brinquedos para gato com papelão. Você vai achar tanto vídeo. Eu mesma já fiz essa pesquisa, doutor Luiz. Você pega o papelão e eles brincam até. É isso aí. Precisa ter brinquedo caro, pega uma bolinha de papel, amassa e joga pro seu gato. Você vê o tanto que ele vai brincar. Mas você tem que pegar o papel, você tem que amassar, você tem que estar disposto a fazer isso. Porque ter um animal simplesmente por ter, aí é o que eu falo que não é para quem quer, é para quem pode. Você tem que poder fazer, dar esta atenção. É mínima. E às vezes, cuidar de gato, eu não posso falar que é mais fácil do que cuidar de cão, mas eu acho que são cuidados diferentes. Mas para mim, essa diferença acaba sendo mais fácil. Eu acho, apesar de todas as necessidades do gato, eu acho mais fácil cuidar de gato do que de cão, sim. Tá? Eu também. Compartilho da mesma opinião. Eu vejo mais facilidade. E não querer dar atenção e os cuidados mínimos para ele. Ter um filho e não querer levar o filho para vacinar, que é outra coisa super importante que a gente sempre tem que lembrar. Gato tem que ser testado, tem que ser vacinado e tudo mais. Né? Então, acho que esses cuidados mínimos, acho que a primeira coisa é pensar, Ju, será que eu estou preparado para ter um pet? Porque a gente vê tanto abandono também. Sim. Eu moro em apartamentos, eu tenho que ter lá, senão cai. Senão o gato. As pessoas começam a deixar gatos aí. E aí vai, né? Olha então, isso, gente. Que coisa chata, né, doutor Luiz? Que coisa feia. Eu falo abertamente o que eu penso sobre abandono. É um absurdo. É uma falta de humanidade com o bichinho. É uma falta de respeito pela pessoa que você está ali abandonando, entregando para aquela pessoa. Bom, para mim não tem palavras que expliquem o abandono. Eu tenho uma opinião bem formada com relação a isso. Eu acho muito importante. Animal, ninguém é obrigado a ter. Exato. Mas a partir do momento que você pega para ter, você tem a responsabilidade de cuidar. Com certeza. Você tem um animal que está ali na rua. Você não é obrigado a pegar aquele gato, aquele cão para cuidar. Mas a partir do momento que você pegou a responsabilidade de cuidar dele. Então, ou adotou, ou comprou, o que quer que seja. Você não tem que ir comprar um cão. Mas você tem que ter a responsabilidade agora de pensar que esse cão tem que comer uma ração boa, esse tem que ser vacinado, e tem que ser vermifugado, tem que passear com ele, tem que brincar com ele e tudo mais. Né? Então, assim, é o que eu penso hoje em dia. Porque muitas pessoas estão indo muito na onda de vou pegar um gato, vou pegar um cão. Aí na hora que chega, que dá a primeira arranhada no sofá, ou come o primeiro controle da TV, começa a ficar chateado. Exato. Eu comparo com filhos.
quando a gente resolve ter filhos, nós temos que ser responsáveis pelos nossos filhos. E não é o primeiro problema que um bebezinho, por exemplo, um bebezinho que não tem juízo e ele vai fazer as artes dele, certo? Que você vai desfazer do seu filho. Você não vai ter problemas com as artes do seu filhinho, e aí você vai, não quero. Vai lá e entrega para alguém. Você não faz isso com o seu filho. Certo? Então, assim, é a mesma coisa com um animal que você resgata, que você adquire. Você vai ter que ter a paciência com relação ao comportamento e a toda essa questão da saúde, né, doutor Luiz? Então, assim, realmente as pessoas têm que pensar com cuidado para depois poder oferecer o melhor para esse animal, porque, como nós já comentamos aqui, eles merecem. O amor que eles têm por nós é imensurável, então a gente tem que trazer esse amor para eles também. E com certeza, Ju, como eu já falei, não sei se foi nesse ou em outro podcast, é um amor que não pede nada em troca. Isso. A única coisa que ele quer realmente é o seu amor, ele te dá um amor querendo só amor. É isso, exatamente. É o amor mais puro que existe, digamos assim. Nada em troca. Eu só quero que você me ame, só isso. Exatamente. É isso aí. Gente, fechando com chave de ouro. Que delícia e que pena que é o último programa dessa série, o Gato como Protagonista. Doutor Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer por estar conosco. Com certeza eu vou te buscar para mais programas, porque, olha, foi muito bom o nosso bate-papo. Então, aproveita, deixa os seus contatos pra gente. Bom, pessoal, para quem gosta de gato, tem os canais do Instagram, @Dr. Luiz Felinos, e no YouTube, Dr. Luiz Medicina Felina. E para quem for de Goiânia, a gente tem a Clínica 24 Horas, Vet Center Goiânia, no bairro Santa Rita. Quem precisar da gente pode sempre estar contando comigo e com a minha equipe. Isso aí, pessoal. E a Ourofino sempre à disposição de vocês, trazendo informações. Tantas coisas a gente aprendeu nessa série O Gato como Protagonista. Outras séries virão, outros podcasts virão, e a gente sempre preocupado com o bem-estar dos nossos pets, porque, como nós falamos, eles são totalmente especiais. Nós os amamos, certo? Então, aproveito também para solicitar que vocês nos sigam em nossas redes sociais. É um convite que eu quero fazer a todos vocês, que vocês entrem para os nossos perfis, Instagram, Facebook e TikTok, @OuroFinoPet, e lá você vai encontrar muita informação interessante, incluindo várias raças de gatos, porque às vezes, doutor Luiz, as pessoas elas conhecem muito raças de cães, mas não de gatos, e a gente tem um conteúdo bem interessante que fala sobre as raças de gatos também nas nossas redes sociais. Então, um forte abraço a todos, muito obrigada novamente, doutor Luiz. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo programa. Até o próximo. Tchau.